Olá, que a graça e a paz de Jesus esteja com você neste despertar com Deus. Hoje nosso estudo será no capítulo 14 de 1 Reis, com o tema O pecado de Jeroboão e suas consequências. O que chamou a sua atenção ao ler este capítulo em sua Bíblia? O que você achou interessante e quais as lições que podemos extrair deste capítulo em nossas vidas? Vamos ao nosso estudo, à nossa análise, então, juntos em nossa jornada bíblica agora. Jeroboão, o homem que desafiou a Deus, a vida sem Deus e sem dependência dele é um completo fracasso. Por mais que o homem se esforce para viver e tentar desfrutar dos prazeres da vida, dos prazeres do pecado, o resultado final será certamente desastroso e fatal. A palavra de Deus nos apresenta inúmeros exemplos de personagens que seguiram este rumo, este caminho, e que nos servem de alerta hoje. O rei Jeroboão é um destes exemplos para o lado negativo das escolhas sem submissão a Deus. O capítulo 14 de 1 Reis é um momento crítico na narrativa bíblica dos reis, onde se revela o juízo de Deus sobre Jeroboão e as consequências da idolatria que permeou o reino do norte. Neste capítulo, a história se desenrola com a visita da esposa de Jeroboão ao profeta Aías, que traz uma mensagem de advertência e juízo. Inclusive, sobre a esposa de Jeroboão, uma curiosidade você vai encontrar em nosso estudo hoje, tá? Chamou a minha atenção. Continue conosco que você vai ver qual a curiosidade. Vamos explorar os eventos que levaram ao juízo de Deus, as consequências da desobediência de Jeroboão e o impacto espiritual sobre o povo de Israel. Não devemos viver como se Deus não estivesse atento às nossas vidas. Jeroboão fez o que muitos cristãos ainda fazem hoje. Acham que Deus é tolo, mas estão enganados. Portanto, prepare-se para uma jornada, uma análise profunda neste capítulo que nos convida a refletir sobre a importância da fidelidade a Deus e as repercussões da idolatria. Acompanhe este estudo até o fim e reflita profundamente. Combinado? Essa é apenas a introdução do estudo. Aproveite, deixe o seu joinha, compartilhe este estudo com alguém e também deixe o seu comentário. Apoie este canal, apoie este projeto de comunhão diária com Deus. Vamos à análise agora dos textos os principais comentários deste capítulo. O versículo 1 começa falando de Abias. Este nome vem da palavra hebraica Abijah, que significa Deus é meu pai. Duvida-se que Jeroboão tivesse motivos sinceros para dar esse nome a seu filho. É semelhante ao caso dos pais que dão ingenuamente ou levianamente o nome de João ao filho recém-nascido, nem sabendo que esse nome significa Deus é misericordioso. Assim aconteceu com muitos nomes bíblicos. Portanto, Abias, o nome do filho de Jeroboão. O versículo 3 destaca
o pedido que Jeroboão fez à sua esposa: leva contigo 10 pães e vai até o profeta. A esposa de Jeroboão devia levar consigo esses presentes, apropriados para um cidadão comum, mas não para a realeza, a fim de parecer agradável para Aías. E ela ainda tinha que ir disfarçada, né? O versículo 4: tinham escurecido. Mesmo profetas de Deus estão sujeitos às aflições humanas. Aqui descreve a dificuldade visual do profeta. O verso 11 já nos descreve então a sentença. Os cães e as aves iriam comer os corpos da linhagem de Jeroboão, como um sinal de maldição. E no verso 12, a sentença sobre o menino Abias: o menino morrerá. A morte do menino devia ser para Jeroboão um símbolo da condenação de sua casa, que, caso continuasse a andar nos maus caminhos, seria destruída por completo. Talvez a morte desse filho tocasse fundo no coração do rei, para trazê-lo de volta à razão e a Deus. No verso 13, coisa boa, em vista dos juízos iminentes, permitir a morte desse filho era um ato de misericórdia divina. Deus viu o que havia de bom nesse jovem. Olha que interessante, amados. Deus viu o que havia de bom nesse jovem e agiu com ele de acordo com essa bondade. Portanto, a morte do filho foi um ato de misericórdia de Deus para com este menino. Há algo especialmente tocante nesse anúncio da morte como a única recompensa possível, tendo em vista os juízos vindouros. Isso nos mostra que há casos em que mesmo a morte é uma bênção para o justo. Olha que detalhe interessante, tá? Então, podemos entender por este verso 13 que este menino, tá, embora filho de Jeroboão, era um menino justo, e a sua morte foi um ato de misericórdia para livrá-lo de coisas ruins lá na frente, tá? Verso 15: o espalhará para além do Eufrates. Este cativeiro, com a dispersão do povo, aconteceu no ano 721 a.C., quando os assírios invadiram a Israel, conforme vamos ver lá em 2 Reis 17. Judá, com Jerusalém, foi milagrosamente preservada para subsistir, mais um século e meio. Então, depois de 150 anos, Judá, Jerusalém, também foi dominada por Babilônia. No caso do Reino do Norte, Samaria foi dominada pelos assírios. Agora o versículo 17 descreve Tirza. Tirza era a cidade real dos reis de Israel, até que Onre comprou e construiu Samaria, para ser a capital do Reino do Norte. Então, a primeira capital era Tirza, depois que passou a Samaria. Tirza ficava a 22,5 km a oeste do Rio Jordão, na metade do caminho entre Jerusalém e o mar de Quinerete. O versículo 19 destaca 3 livros são mencionados em 1 Reis e 2 Reis. O livro dos Anais dos Reis de Israel, o livro dos Anais dos Reis de Judá e o livro dos Anais de Salomão. Olha que interessante. 3 livros são mencionados. Estes registros históricos de Israel e Judá foram as principais
fontes de material que Deus orientou o autor a usar para escrever primeiro e segundo Reis. Não foram encontradas cópias destes livros. Agora o versículo 23, colunas. Basicamente eram pedras levantadas no solo. Muitas dessas pedras sagradas eram usadas pelos cananeus em sua adoração. Tais colunas eram proibidas pela lei de Israel. E fechando os versículos, os comentários, verso 24, descrevendo prostitutos cultuais. O que eram isto? Os cananeus acreditavam que a prostituição ritual, que praticavam sodomia, portanto havia nessa prática pagã, a sodomia ela é descrita como, no caso, a prática homossexual e a prostituição em rituais religiosos, que ajudava a garantir a fertilidade da terra, dos rebanhos e das pessoas. Essa prática, portanto, era abominável a Deus e proibida em Israel. Várias passagens descrevem isto. Deuteronômio 23, 1 Reis 15, 2 Reis 23 e Oséias capítulo 4. Continuando nossa reflexão, agora descrevendo o espírito de profecia, o triste fim de Jeroboão. Ao final de um conturbado reinado de 22 anos, Jeroboão sofreu desastrosa derrota numa guerra com Abias. Interessante o mesmo nome do filho. Porém, Abias era o sucessor de Roboão. E Jeroboão não recobrou mais nenhuma força nos dias de Abias, porém o Senhor o feriu e morreu. Está escrito em 2 Crônicas 13, verso 20. A apostasia introduzida durante o reinado de Jeroboão tornou-se cada vez mais acentuada, até que finalmente resultou em ruína total do reino de Israel. Profetas e Reis, página 107, começa aqui esse texto. Antes mesmo da morte de Jeroboão, Aías, o idoso profeta de Siló, que muitos anos antes predissera a elevação de Jeroboão ao trono, declarou: o Senhor ferirá a Israel como se move a cana nas águas, e arrancará Israel desta boa terra que tinha dado a seus pais, e o espalhará para além do rio, porquanto fizeram os seus bosques, provocando o Senhor a ira. E entregará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel. 1 Reis, capítulo 14, versos 15 e 16. A paciência de Deus demonstrada. Todavia o Senhor não abandonou a Israel sem antes fazer tudo que poderia ser feito para levá-los de volta a submissão a si, através dos longos, escuros anos, quando rei após rei se puseram em ousado desafio ao céu e levaram Israel à idolatria cada vez mais profunda. Deus enviou mensagem após mensagem a seu transviado povo. Por intermédio de seus profetas, deu-lhes toda a oportunidade de deter a maré da apostasia e retornar a ele. Durante os anos que sucederiam a cisão do reino, Elias e Eliseu viveriam e trabalhariam, e os ternos apelos de Oséias, Amós e Obadias, outros profetas, deviam ser ouvidos na terra. Jamais deveria o reino de Israel ser deixado sem nobres testemunhas do suficiente poder de Deus para salvar do pecado. Mesmo nas horas mais escuras, alguns permaneceriam leais
ao seu divino rei, e em meio da idolatria viveriam inculpáveis à vista de um Deus santo. Esses fiéis foram contados entre o piedoso remanescente, por cujo intermédio o eterno propósito de Jeová devia ser finalmente cumprido. Fecha a página 108 do livro Profetas e Reis, este texto bastante explicativo e interessante. Agora vamos extrair as lições que este capítulo deixa para nós aplicar em nossas vidas. Entregue-se a Deus e a sua palavra agora mesmo e te surpreenderás com o resultado. Arrogância e negligência perante Deus te fará decepcionar com as consequências. Tenha certeza disto. Israel foi dividido em 2 reinos devido à desobediência, orgulho e independência de Deus. A fim de ampliar a tua visão da situação, observe o seguinte: após a ousada rejeição à orientação divina, no capítulo anterior, Jeroboão, ignorando arrepender-se dos pecados, apegou-se ainda mais a eles. Assim, o capítulo em questão, este capítulo que estamos considerando hoje, 14, inicia com a mão disciplinadora do juízo de Deus, descendo sobre o filho do rei, o seu bem mais precioso. Sendo filho de Salomão, o homem mais sábio do mundo, Roboão, foi um nécio ao provocar a cisão das 10 tribos, e exibiu mais insensatez no seu reinado de 17 anos, fazendo Israel despencar da glória que havia desfrutado. Agora atentamente reflita nestas lições de vida. Pior cego é quem não quer ver, ignorando a verdade, como fez o rei Jeroboão. Por outro lado, quem tem o Espírito Santo regendo sua vida, tem discernimento espiritual, mesmo cego, como o caso do idoso profeta Aías, diante do disfarce da mulher do rei, intentando enganá-lo. Neste mundo, os bons e inocentes, como as crianças, no caso que já destacamos, Abias, o filho do rei Jeroboão, pagam pelos pecados dos outros. Só entendemos o que é injustiça quando o mal ataca o bem, quando o culpado causa sofrimento a inocentes, quando tragédias do pecado dos culpados atingem quem nada fez para merecê-las. Foi assim desde o assassinato do justo Abel pelas mãos do ímpio Caim. Contudo, a maior injustiça se deu com nosso Senhor Jesus, que, sendo justo, amoroso, bondoso e misericordioso, fazendo apenas o bem, foi crucificado injustamente por ímpios perversos. Você consegue perceber a injustiça neste mundo? Deus permite vermos injustiça para que anelemos sua justiça. Embora rivais, Jeroboão e Roboão eram fregueses do diabo, usufruindo dos mesmos pecados. Portanto, ambos sofreram a mesma sorte provocada pelo pecado. O salário do pecado é a morte, permitido pelo Rei dos Reis. O antigo povo de Deus deveria ter influenciado o mundo, não ser influenciado pelos seus pecados. Hoje, também, no século 21, cada súdito de Deus deve impactar a sociedade com a realidade e princípios do reino eterno, o qual deve ser alvo de vida e oração. Senhor, venha teu reino,
deve ser a nossa oração todos os dias. E agora, fechando nossa reflexão, dois reis desunidos pela rivalidade, mas unidos pela maldade. Quanto a Jeroboão está escrito: antes fizeste o mal pior do que todos os que foram antes de ti, no verso 9. E quanto a Roboão, a Bíblia diz: fez Judá o que era mal perante o Senhor, no verso 22. Ambos levaram desgraça e idolatria a Israel e a Judá. Mas vamos destacar o papel de duas mulheres hoje: a mãe do filho de Jeroboão e a mãe de Roboão. Aqui está a curiosidade que eu citei lá no início. A Bíblia não revela o nome da primeira, mas com certeza a mulher de Jeroboão. Esta mulher de nome desconhecido nos deixou um exemplo de perseverança em meio à crise. Mesmo que diante da apostasia nacional, ela educou o filho que ela e Jeroboão tiveram no caminho em que devia andar. O papel que ela exerceu na vida de seu filho não foi para prepará-lo para a coroa de Israel, mas para a coroa do céu. Olha que lindo isso aqui, hein? Deus tem poder de suscitar da lama diamantes lapidados. Aquele garoto cresceu em meio a um reino corrupto, idólatra. Entretanto, aprendeu junto ao seio de sua mãe, temente a Deus. Olha aí a curiosidade que nós encontramos no estudo de hoje. A mulher do ímpio Jeroboão, muito provavelmente, era uma boa e justa mulher e uma boa e justa mãe. A morte que julgaram ser o fim, conforme já o texto destacou, foi Deus o preservando para a verdadeira vida, a vida eterna. Já no caso de Roboão, o outro rei, a Bíblia faz referência ao nome e origem de sua mãe por duas vezes. Naamá era o nome de sua mãe, Amonita. Algo que era muito incomum. Lembram do que aconteceu com Salomão? Seu coração se desviou do Senhor por causa de suas mulheres pagãs. Uma delas, Naamá, Amonita. E Salomão seguiu a Milcom, a abominação dos amonitas. Roboão não apenas cresceu como Abias em meio à idolatria e corrupção, mas também recebeu as influências abomináveis de uma mãe que o educava para ser um rei perverso e idólatra. A esposa de Jeroboão instruiu seu filho a ser fiel a Deus como o maior tesouro que podemos ter nesta vida. Naamá ensinou a Roboão que os tesouros terrestres mostram grandeza. Educar, eis a obra mais desafiadora. Toda mãe cristã enfrenta esta guerra todos os dias. Atenção, você que é mamãe, que está ouvindo este estudo. Então, siga os passos desta mãe que não é citado o seu nome, a esposa de Jeroboão, que educou o seu filhinho para o céu e não para este mundo. Não faça como a mãe de Roboão, a Naamá. Finalizando, que possamos aprender com os erros de Jeroboão e nos esforçar para buscar a fidelidade a Deus em todas as áreas de nossas vidas, garantindo que nossas escolhas reflitam um compromisso genuíno com o Senhor. Se não procurarmos ajuda no manual sagrado que Ele nos deixou, a Bíblia, e negligenciarmos a oração, nossos esforços serão inúteis. Porém, se diligentemente buscarmos diariamente
a munição divina, Deus nos fortalecerá e nos preservará. Vigiemos e oremos. Amém. Estudo de hoje, 1 Reis, capítulo 14. E olha o pensamento do dia. Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos, por causa da sua velhice. Mas quem tem o Espírito Santo regendo sua vida, tem discernimento espiritual, mesmo cego. Que eu e você possamos buscar de Deus este discernimento espiritual através do Espírito Santo regendo, dirigindo a nossa vida, conduzindo os nossos passos. Amém. Vamos orar. Maravilhoso Deus, querido Pai Celestial, graças te damos, Senhor, pelo despertar de um novo dia. Graças te damos por sua misericórdia que se renova a cada manhã e nos dá uma nova oportunidade. Novas oportunidades de escolha, novos desafios. Ajude-nos, Senhor, a buscarmos sempre a direção do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Que o Senhor possa conduzir os nossos passos cada momento. Ajude-nos, Senhor, a entender o real sentido da vida e que possamos sempre priorizar o reino eterno. Queira, Senhor, abençoar cada pessoa que está acompanhando este estudo e esta oração em mais este dia, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos, que Deus possa te abençoar grandemente, possa te proteger e sigamos passo a passo, capítulo a capítulo, a nossa jornada diária com Deus em sua palavra. Tenham todos um ótimo dia, com a paz, com a graça de Jesus. Tchau, tchau.